Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na 13ª edição do podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana que está muito especial, nós vamos falar bastante sobre o UFC 214, vamos conversar com um convidado muito interessante que faz parte do UFC. Antes disso, eu lembro a você que você pode assinar e receber os nossos programas via Android, iTunes e Podflix. Não vacila e garanta já a sua assinatura, é de graça. Bom, e o nosso primeiro convidado do programa de hoje é o Paulo Henrique Costa. Para quem não reconheceu pelo nome, eu vou ajudar dizendo que ele é conhecido no UFC como Paulo Borrachinha, o novo menino de ouro do Ultimate. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Coutinho, tudo bem. Obrigado pelo convite, satisfação enorme estar aqui com vocês. Maravilha. E o nosso segundo convidado que vai nos ajudar a falar aí sobre o melhor do mundo das lutas é o meu xará, o Luiz Fernando Ferreira, repórter do Lance e colunista do Sexto Round. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Luiz. Fala aí, Coutinho, tudo bem? Borrachinha, galera que tá ligada aí no podcast Ganhador. Vamos debater aí MMA, que é sempre um privilégio. Para começar, Borrachinha, a gente queria falar com você. Você foi um nome que surgiu ainda mais em alta na semana passada. Você publicou uma montagem, né, falando aí sugerindo aí uma possível luta com o Vitor Belfort que o UFC teria oferecido. Só pra gente entender de onde surgiu essa ideia de luta com o Vitor Belfort. Foi uma oferta do UFC? Foi uma sugestão sua? De onde surgiu essa ideia? Como eu falei lá na postagem que eu fiz, né, que até gerou muita repercussão aí na mídia e tal, o pessoal comentando bastante, tem uma certa polêmica por conta dessa publicidade que eu dei a essa informação, né, que chegou até mim. Para começar, o Dana White fez uma reunião juntamente com o Mick, que é o responsável, é o matchmaker responsável, não sei se por outras categorias também, mas pela minha ele é responsável, inclusive foi o cara que me contratou, foi esse Mick, e após essa reunião eles estavam definindo um nome para lutar contra o Belfort. E aí, depois dessa reunião, meu nome foi aprovado pelos dois, entendeu? Os dois chegaram no consenso e decidiram me oferecer essa luta. E aí, através do Walid Ismail, eles chegaram até mim oferecendo essa luta. Falaram, olha, o Vitor Belfort quer lutar no UFC Canadá, dia 9 de setembro, e a gente quer colocar você com ele. Aí eu falei, ótimo, vamos fazer a luta. Por mim tá fechado. Faltavam quase 5 semanas. Eu não tô num ritmo forte de treinamento, mas eu aceito a lutar com o Vitor a qualquer momento. E não só por ser o Vitor Belfort, só pra esclarecer isso. Não é porque é o Vitor Belfort que eu quero lutar com ele. Não tem nada pessoal contra ele, entendeu? Mas é porque ele é o 11º do ranking. E eu quero galgar logo o meu espaço, entendeu? E eu pedi o UFC, após a luta no UFC Rio, pra me colocar contra o top 10. E o Vitor é um top 11, então tá muito perto. Então, por isso eu aceitei a luta assim, de imediato. E o fato do Vitor ter um nome forte no MMA tem um peso também, então isso pra mim é ótimo, entendeu? Então eu aceitei a luta e falei, tá, mas e aí, como é que é? O contrato já vai chegar? É só eu aceitar e tudo certo? Eles falaram, não, o Vitor ainda precisa confirmar se ele topa lutar com você. Ele aceita a luta. Aí eu, tá, então tá bom. Então vou fazer o seguinte, então pensei comigo, né? Falei, vou então publicar aqui pra ver se encoraja ele a aceitar essa luta. Entendeu? Aí eu fiz o post, cara. Mas já imaginava que ele não ia aceitar, que ele ia correr da luta. E por que você acha que ele não ia correr dessa luta? Porque eu não sei se você viu, o Vitor publicou no Instagram dele agora no fim de semana falando que gostaria de fazer uma luta com o Derek Bronson, que teria sido oferecido a ele, mas por algum motivo o Derek não vai poder enfrentar o Vitor. Falou até de uma revanche com o Kelvin Gastelum, que acabou perdendo pro Chris Weidman, né? E sem citar seu nome, só que a gente sabe que ele se referia a você, ele disse que o UFC chegou a oferecer uma luta com um iniciante. Ele teria se referido a você como iniciante. Como é que você reagiu a isso? E por que você acha que ele está evitando essa luta com você? O Vitor tem mostrado que tem procurado lutas mais fáceis, né, cara? Ele chegou a cogitar o CM Punk.
Então, eu acho que quanto mais fácil para ele, melhor. Na cabeça dele, se a luta for mais fácil, ele vai procurar a luta mais fácil. Então, o Kelvin Gastelum, poxa, cara, a gente vê que ele, apesar de ter uma boa qualidade técnica, ele, visivelmente, ele não é para essa categoria, ele é da categoria de baixo, cara. Ele não tem porte físico para essa categoria, é muito pequeno e tal. Então, eu acho que ele vê o Gastelum como dessas opções aí, um lutador mais fácil, entendeu, de lutar. Eu acho que é caô dele, eu acho que ele não tá afim de lutar contra o Derek Brunson, nada. Eu acho que é só um artifício ali para tentar desvirtuar o foco ali, sabe? Tirar o foco dessa luta aí comigo. Porque eu acho, como eu já falei, eu acho que ele quer uma luta mais fácil. E eu acho que ele não me vê com tanta facilidade assim, entendeu? Ele me vê como um desafio que pode causar mais problema. E o fato dele me chamar de iniciante, eu não importo. Eu sou iniciante no UFC realmente. Tem 2 lutas só no UFC, mas não quer dizer que vai ser uma luta fácil. Porque se fosse uma luta fácil, ele já teria aceitado. Já, como ele aceitou o Kelvin Gastelum, né? E o Gastelum tem a mesma idade que eu, então não tem a ver com a idade, não tem a ver com a luta que ele acha mais fácil pra ele, entendeu? Borrachinha, você falou que não vê a hora de pegar um top 10, ou poderia ser o Vitor, que ele é o 11º, para ir logo pras cabeças, né? Mas você tem algum nome em mente, sem ser o Belfort, ou qualquer ranqueado para você seria o ideal como próximo adversário? Então, Luiz, eu não tenho um nome específico. Eu acho que qualquer um dos top 10 ali já vai me dar uma alavancada, sabe, nesse ranking do UFC aí. Eu tô disposto, cara, a lutar contra qualquer um. Se me oferecer hoje o campeão, eu luto, entendeu? A gente faz uma luta daqui a um mês, daqui a 4 semanas, não importa quem seja. Eu realmente nunca escolhi luta, entendeu? Na verdade, sempre tentei fazer as lutas mais difíceis, as lutas que vão me fazer chegar no objetivo mais facilmente. Então, para mim, quanto maior o desafio, melhor. Esse é meu lema, entendeu? Acho que você chega no UFC, cara, não tem mais o que ficar tentando fazer cartel, tentando fazer um recorde legal. Não, lá chegou no UFC, você tem que estar preparado para lutar contra qualquer um, porque a qualquer momento pode vir a oportunidade de um título. Então eu não fico pensando em quem, e sim quando, entendeu? Eu só quero saber de lutar contra. Hoje eu acho que eu consigo já marcar uma luta contra um top 10, eu acho que é possível. E também um top 10 vai me dar uma visibilidade que eu planejo para estar no final do ano, quem sabe aí entre os 5 aí tentando um título. Então o top 10, um lutador top 10 hoje é o ideal, mas não fico preocupado com quem seja. Para mim pouco importa, eu vou treinar baseado em mim primeiramente e depois no meu adversário. Então se o cara é striker, eu vou ter uma estratégia boa para ele. Se o cara é wrestler, eu vou ter uma estratégia boa. Não importa quem seja, como seja, só importa que seja um top 10, isso que eu quero. Borrachinha, outra coisa que eu queria te perguntar, essa oferta do UFC, ela veio pro UFC 215, né, que seria no dia 9 de setembro, lá no Canadá. E você já comentou, né, que aceitaria essa data por se tratar do Vitor Belfort e tudo mais. Se você pudesse escolher qual seria a data ideal para o seu retorno, algum evento especial você gostaria de participar? Então, não acontecendo essa luta, né, no UFC Redmond, eu gostaria de lutar no UFC São Paulo. Eu gosto muito de lutar no Brasil, eu acho que é bom para mim também, para o público brasileiro primeiro me conhecer, para depois o público global me conhecer. Então eu acho que primeiro fazer um nome aqui dentro do país é legal, e gosto de lutar no Brasil, cara. Não tem esse contratempo de viajar, né, tantas horas de voo para chegar na semana lá da luta, lá já um pouco cansado da viagem. Então o São Paulo, dia 27 de outubro, é a melhor data que eu vejo. E aí dá um tempo aí para treinar legal, falta 2 meses, mais de 2 meses para 27 de outubro, e ainda dá para dar uma descansada e voltar logo no início do ano que vem. Então 27 de outubro é uma ótima data. E cara, outra coisa que eu queria te perguntar
ainda só para encerrar esse assunto de Vitor Belfort, uma coisa que eu achei muito interessante, primeiro eu achei surpreendente, né? Porque primeiro a gente que já trabalha com isso há muito tempo sabe que o Vitor sempre resiste a enfrentar, vamos dizer assim, compatriotas, né? Ele dificilmente enfrenta lutadores brasileiros. E outra que a gente tem a impressão de que você é um cara que está começando a ser muito bem trabalhado pelo UFC para ganhar nome, e surpreendeu enfrentar essa ideia de enfrentar o Vitor, porque o Vitor é um dos grandes nomes. É claro que seria uma forma de você, vencendo, maximizar sua popularidade e tudo mais, mas por outro lado é como um novo herói brasileiro que vai nascendo, derrubando um outro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o que mais me chamou a atenção é que você tem chamado a atenção dentro do octógono com um estilo até um pouco parecido com o do Vitor, né? Na época que o Vitor estava no seu melhor momento. Você é um cara muito explosivo de começar a luta de forma muito agressiva e conseguir nocautear os seus rivais. Você acha que esse casamento de luta seria interessante, seria um ponto a favor para convencer não só o Vitor, mas as pessoas de que essa seria uma luta interessante de se ver? Eu não tenho problema de lutar contra compatriota, entendeu? Na verdade, não partiu de mim, né? Partiu do UFC, então, pra mim, eu acho que eu sou contratado, tem que lutar contra quem o UFC... E é lógico, o Dana White, o Mickey, os caras não são nada burros, os caras sabem que seria uma luta legal, porque dois atletas que têm um estilo de striker, né, e buscam a luta em pé, não gostam de ficar amarrando muito a luta, então, pela parte do show, acho que seria uma luta interessante, né, eu ia tentar nocautear o Vitor em pé, eu não ia querer levar pro chão, eu ia tentar nocautear, e você vê, tipo, que o Gaston não fez isso, nocauteou ele, né, mas o Weidman levou pro chão, né, outros lutadores aí tentaram levar a luta pro chão contra o Vitor. Eu não levaria, eu tentaria lutar em pé, então seria legal isso, seria uma luta interessante de se ver. E no ponto de ser brasileiro, de ser brasileiro também, eu acho que isso é inevitável, uma hora ou outra a gente vai acabar enfrentando, né, vai ter esse confronto, é muito difícil não ter, porque tem muitos brasileiros na categoria, então é inevitável, uma hora vai acontecer, então eu acho que não tem por que ficar evitando demais. Segundo ponto, você perguntou sobre o que é? Me desculpa. Não, era isso, era o casamento de estilos, né, que você é um cara muito agressivo, o Vitor também, nos tempos áureos dele era um cara muito agressivo, e seria interessante até, como forma de convencimento ao público, esse casamento de estilos. São dois caras explosivos que tem tudo para ser uma luta eletrizante, né? Pois seria uma luta bem movimentada, eu acredito. Eu acredito também que ele não iria levar essa luta pro chão, não iria ter a intenção de levar pro chão. Então seria interessante, seria uma trocação legal de se ver, entendeu? Por isso eu acho que o UFC ofereceu essa luta. Mas fiquei feliz também, cara. Fiquei feliz pela oportunidade a mim oferecida, entendeu? Significa que o UFC tá ligado em mim, sabe quem eu sou, sabe, tá confiando, tá acreditando. Tem planos grandes, né? Senão não ofereceria lutar contra um cara de nome como o Vitor, né? Então fiquei contente e mostra que o trabalho tá sendo bem feito aí e tá agradando, né, os patrões lá. A gente sabe que você é uma das grandes inovações aí do MMA no Brasil, né? Você é uma das esperanças, assim, a curto a médio prazo, tá aí entre os tops, com certeza. Mas você vê outros lutadores aí nessa nova safra, que a gente daqui a pouco viu que o Minotauro se aposentou, o Anderson Silva e o Vitor já são veteranos, né? A tendência é esses grandes ídolos, daqui a um tempo, todos já estarem aposentados. Você vê a nova safra, além de você, Thomas Almeida, você vê algum nome que se destaca? Tá, eu tenho acompanhado, pois na verdade, vou te confessar, não tenho acompanhado tanto o UFC não, cara. Eu fiz 2 lutas bem seguidas, uma atrás da outra, e aí acabou que quando eu acabei de lutar, eu vim descansar mesmo e nem tô assistindo muito. Mas eu sei que tem o Thomas Almeida, logo, até muito antes, então uns 2 anos antes de eu entrar no UFC, ele já vinha sendo comentado muito forte, né, pela imprensa como promessa, e realmente acho que ele ainda vai ser campeão da categoria dele. Eu sei que entrou algumas novos brasileiros aí no UFC, né? Eu acho que o Marcel Fortuna, ele tem
apesar de ter perdido, eu vi que ele perdeu, mas eu acho que ele tem boas qualidades, entendeu? Eu não sei qual que é a idade dele também, eu acho que não é tão novo assim, mas acabou de chegar e eu acho que ele tem um potencial grande ainda para desenvolver dentro da organização. Mas, cara, com o meu perfil, eu acho que eu não vejo outro, não. Eu não, pelo menos eu não tenho acompanhado outro, entendeu? O perfil que eu falo, assim, de ter a minha idade, ter até os 26 anos e ter estreado bem, com 2 vitórias seguidas, com um bônus da noite, eu não tenho visto outro com o mesmo resultado. Borrachinha, você, depois dessas 2 primeiras lutas no UFC, com esses 2 resultados, você já dá pra dizer que você sente uma diferença no sentido do assédio do público? Você se sente já mais popular? Ou você acha que ainda é um pouco cedo pra notar essa diferença? Tá muito cedo ainda, realmente tá muito cedo. Tem só 6 meses que eu fui contratado e tem 4 meses que eu fiz a primeira luta no UFC, 5 meses, na verdade. Então tá muito recente. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais, sabe? Assim, o pessoal comentando muito sobre mim, alguma enquete que acontece na internet, o pessoal vai lá e comenta, gente que eu não conheço, gente que não é da minha cidade. Eu sinto uma falta muito grande de personalidades aqui, sabe? De lutadores do Brasil para representar esse público, essa demanda que existe. Eu sinto essa falta muito grande, cara. Eu acho que a gente tem visto aí o foco ser levado para os outros países e tem diminuído um pouco o foco aqui no Brasil. A gente é muito forte e tem caído um pouco. Então tem essa necessidade real do público, dos fãs do Brasil, de acreditar no nome, sabe? De confiar que alguém vai vir e vai trazer de novo assim, o orgulho, vamos dizer o orgulho da nação, assim, do povo, sabe? Da raça brasileira. Eu sou assim, cara. Eu acho que eu falei pra você, Coutinho, lá na Impress, no Rio, que eu tô disposto, sabe, a carregar esse peso de ser assumir essa posição de líder, né, talvez. Essa esperança do pessoal, sabe, dos fãs, assim, de acreditar. Não, o Borrachinha, pelo menos, ele vai pra cima, ele busca a luta, ele bate no peito, ele fala que vai trazer a vitória, que vai nocautear em tal round, que vai ser campeão. Então, cara, eu acho que a gente tem que ser assim, bicho. A gente tem muita estigma de vira-lata, sabe? De achar que só quem é confiante, aliás, que só os gringos confiantes que são legais. O cara que é confiante brasileiro é arrogante. Nada disso, sabe? O brasileiro acha que o lutador tem que ser assim, tem que ter a cabeça baixa o tempo todo, tem que ser humilde o tempo todo. Não, cara, que é um esporte, é luta, não é um jogo, é uma luta. Ali é uma luta, você tem que ser confiante. Então, eu acho que falta isso e eu sou esse tipo de atleta que chama a responsabilidade, que fala, pode confiar que eu vou trazer o resultado. Bom, então ótimo. Seguindo em frente, Borrachinha, agora que a gente queria falar com você sobre outros assuntos do mundo das lutas. A gente teve agora no último fim de semana o UFC Long Island, lá direto de Nova York. Na luta principal, eu tenho certeza que você ficou ligado, né? Porque é uma luta importante para sua categoria, a categoria dos médios. Chris Weidman finalizou o Kelvin Gastelum no segundo round, passou um susto ali na primeira etapa. Eu confesso a vocês que eu me surpreendi um pouco com o resultado. Eu estava apostando ali na vitória do Gastelum, até pela fase que o Chris Weidman vinha encarando. Mas também acho que foi muito legal ver o Chris Weidman de volta, né? Depois de 3 derrotas consecutivas. Ele venceu em casa, diante do público dele. Queria começar por você, Luiz. Como é que você avalia esse resultado? Te surpreendeu? De que forma você acha que isso mexe com a categoria? Olha, Coutinho, não me surpreendeu não a vitória do Chris Weidman, até porque eu via o Weidman como favorito da luta, principalmente pelo tamanho, né? Porque o Gastelum é um cara pequeno. Como o Borrachinha mesmo falou, ele é um meio médio natural, então eu acho que a parte física iria pesar, e foi o que aconteceu, né? Eu acredito que o Gastelum sentiu muito e deu a lógica, né? Mas em relação à categoria, eu acho que não. Serviu para o Weidman se reabilitar, mas ele tá ali no bolo, né? Ele falou de Bisping e tal, mas ele tá no bolo. Eu acho que ele teria que ganhar talvez mais 1 ou 2 lutas para pensar num novo title shot. Em relação ao Gastelum, eu acho que ele teria que descer
até porque contra o Weidman ficou claro para ele que ele não vai muito longe quando chegar ali no top 5, no top 3 da divisão dos médios. Exatamente, a categoria dos médios tem uns caras muito grandes, né? O Luke Rockhold é grande, o Romero é grande, o Jacaré é grande, então todo mundo que tá ali em cima, até o próprio Bisping, ele tem um tamanho ali bem maior do que o Gastelum. Borrachinha, como é que você viu esse resultado? Cara, eu acho que, pois o Weidman tá voltando aí, né? Tá mostrando que tá voltando ao foco de atleta. Eu acho que ele atrapalhou um pouquinho o cinturão. Na verdade, a gente acha que o cinturão vai ser só benefícios, né? Eu acho que acabou atrapalhando um pouco. A gente sabe que tem um requisito muito grande em cima do campeão, né? O cara que tá com o cinturão, a mídia fica em cima, aparece 1000 compromissos, todo dia tem, e às vezes o cara acaba desfocando. Se não tiver muito bem programado, tudo que ele tem que fazer, alguém cuidando ali, muito, muito em cima, ajudando a cuidar desses extra academia, né? Essas atividades extras que acontecem, acaba tirando um pouco o foco. Eu acho que isso aconteceu com o Weidman, e ele acabou perdendo um pouquinho o foco, amargou aí 3 derrotas consecutivas, né? Foi isso, foi o Yoel, depois primeiro o Rockhold, né? Depois o Yoel e o Mousasi. O Mousasi, pois é. E agora tá voltando, né? Agora tá voltando. Então eu acho que dá uma removimentada. A categoria dos médios aí, cara, é muito volátil. A qualquer momento você pode ter aí um top 5 ou até um top 6 indo pro cinturão. É uma coisa assim de louco. Então eu acho que ele volta à briga, apesar de ter uma vitória só nas últimas 4 lutas. Eu acho que ele volta ali a ficar perto, entendeu? E se ganhar mais uma aí, com certeza ele vai se credenciar de novo a qualquer momento disputar um title shot. Já o Gastelum foi um tropeço aí bem, bem ruim, né, cara? Ele ia lutar contra o Anderson, de repente foi pego no dope de maconha, e agora mais essa derrota aí pro Weidman vai dar aí alguns passos atrás aí, no mínimo aí uns 2 anos aí, ou 1 ano, talvez, se ele fazer umas 3 lutas no ano seguidas, aí 1 ano pra voltar aí o patamar que ele tava, eu acredito, né? Eu acho que é isso, é uma categoria que muda muito rápido, e qualquer momento aí, quem tá entre os top 10 ali, faz 2 vitórias, 3 vitórias convincentes, já tá muito perto ali do gol, que é o título. E falando ainda um pouquinho do Gastelum, o Gastelum voltando agora aos meio médios, volta o desespero, né? Pra quem não se lembra, o Kelvin Gastelum já falhou diversas vezes no corte de peso. É um drama para ele bater o peso da categoria dos meio médios. Então, Borrachinha, você tem alguma... É difícil para você bater o peso da categoria dos médios, ou você acha que essa categoria é realmente o ideal? Porque você é um cara grande, né? Você acha que algum dia talvez possa se aventurar nos meio pesados, ou você é tranquilo pra essa categoria? Pois só falando do Gastelum, né? Eu não entendo, cara, como é que ele tem dificuldade para bater peso. Ele não aparenta ter uma massa muscular muito grande, e é um cara de estatura pequena. Cara, não dá pra entender como é que ele não consegue bater o peso. Não dá pra entender. Deve ter, sei lá, algum probleminha aí acontecendo, ou no corte, ou na forma como ele faz, ou na fisiologia dele. Eu não sei você, Luiz, se você concorda, mas às vezes eu tenho um pouco a teoria de que esses lutadores que a gente vê assim, que não tem uma definição muito grande no corpo, é claro, cada lutador tem um perfil físico diferente, mas tem lutador que a gente vê que às vezes a gente não consegue nem encontrar músculo no corpo. O Gastelum é um pouco desse, o cara vai pra pesagem, ele perdeu muito peso e quase não tem músculo visível. Então eu acho que às vezes é um pouco de desleixo. Não sei se a dieta o cara não costuma fazer direito, ou o treino. Enfim, ele mesmo admitiu que para ele voltar para a categoria dos meio médios, ele precisa mudar muita coisa na vida dele. E por muita coisa eu entendo que é levar um pouco mais a sério a parte de dieta ou algum tipo de treinamento. Enfim, porque na teoria, né, todo mundo deveria cumprir. É lógico que é uma coisa muito difícil, mas todo mundo sabe, tem que bater o peso na véspera do combate. Eu acho muito feio quando o lutador não consegue bater o peso, porque mais do que qualquer coisa é também um desrespeito ao adversário, né? Muita gente acaba ficando sem luta, compromete bastante coisa, chega na hora,
O rival não bate peso e passa por isso. Não, porque dizem, né, o Borrachinha tá aí, é lutador, que a primeira luta, né, o primeiro combate do lutador é contra a balança. Então é a pior parte do camp, né, que é você cortar o peso. Alguns sofrem muito, outros não. Mas vocês estavam falando do Gaston, eu acho que é um cara que a parte dele não fecha muito a boca, né? Porque ele já assumiu algumas outras entrevistas que ele é um cara que gosta de comer muito, né? Parecido com o Johnny Hendricks. Então eu acho que é mais por essa parte aí, são os hábitos alimentares. Por isso que ele não consegue bater o peso. Não, exatamente. Eu também não consigo entender, viu, Coutinho e Luiz, como é que o cara chega no nível patamar que ele chega assim no UFC e não ter um cuidado mínimo com a parte física. Eu não consigo entender. Isso pra mim é inaceitável, cara. Eu sou muito exigente com isso. Eu treino muito a parte física. Eu acho que, é o mínimo ali, sabe? São as suas ferramentas. É o seu corpo ali. É a sua ferramenta. Se você tem uma estrutura muscular bem definida, significa explosão, velocidade, força, potência, sabe? E quando você chega com um físico mal, igual ele chega sempre, significa que ele tá devendo nesses vetores aí em relacionado ao físico, né? Que é potência e tal, velocidade. Mas ele dá indícios disso, né, cara? O cara foi pego no doping de maconha. O doping de maconha só se pega quando você tá, se eu não me engano, 24 horas antes da pesagem, certo? Porque antes disso você pode consumir e a usada não conta. É só um doping, tem um nome específico, o UFC tem um nome específico, isso aí. Pré-luta, né? Em competição. Competição. Poxa, o cara que não consegue largar a maconha ali em cima da luta é porque não tem mesmo nenhuma disciplina, né, cara? Apesar de que não vou entrar no mérito aí de que faz bem ou faz mal, mas pelo menos o cara tá fumando. Acho que fisiologicamente pro sistema cardiovascular ali do pulmão não vai ser tão legal. Então dá indício total aí que ele não tem nenhuma disciplina legal em relação à dieta, a treino físico, também não deve ter. Vamos falar aí do UFC 214 que acontece neste sábado, direto de Anaheim, um dos melhores eventos do ano. A gente tem várias lutas muito interessantes para acompanhar e a gente vai comentar aqui as 3 lutas principais, 3 disputas de cinturão, começando pela disputa feminina. Cris Cyborg vai, enfim, disputar o título peso-pena feminino do UFC. Vai ter pela frente a Tonya Evinger. Eu sinto o cheiro de mais um atropelo da brasileira. Eu acho que a Evinger, por mais que tenha sido corajosa, está se colocando aí à disposição para fazer essa luta acontecer. A Cyborg está muito acima, né, Luiz? Como é que você vê esse confronto? Seria na casa de aposta, né? É a barbada da noite, né? Se a Evinger ganhar, vai quebrar os apostadores, né? Seria talvez a maior zebra da história do MMA feminino. A Cyborg é muito favorita, ela é mais forte, até porque a Tonya é um peso galo, né? Ela tá subindo para enfrentar a Cyborg. Eu acho muito difícil a americana, até porque o jogo da americana é um jogo de grappling, então ela vai ter que fazer força para a Cyborg, botar a Cyborg pro chão para tentar uma finalização, porque em pé não vai dar para ela, até porque ela não é uma striker, né? Ela é uma grappling. Então eu acredito que vamos ver mais um nocaute aí da Cyborg no primeiro round, mais tardar no segundo round, né? As chances da americana é conseguir segurar o ímpeto da Cyborg ali nos 2, 3 primeiros rounds, porque como a Cyborg sofre para cortar peso, a gente não sabe como é que é uma Cyborg lutando até o 5º round, como é que ela vai chegar até lá. E a americana está acostumada a lutar os 25 minutos. Então seria a chance da americana, tentar segurar o ímpeto da Cyborg para ganhar nos rounds finais. Tá certo. E você, Borrachinha, como é que você analisa essa luta? Você acha que de fato a Cyborg é a grande favorita e vai garantir esse título pra gente? Eu não conheço muito a fundo a Tony, mas a Cyborg realmente é a favorita pra essa luta, sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho que ainda a gente não vê alguma mulher aí com real capacidade de oferecer um risco grande pra Cyborg, mas eu concordo com o Luiz aí, totalmente. Eu acho que a Tony tem que fazer essa luta aí e ir pro 5º assalto, entendeu? Eu acho que o 4º, 5º assalto é a melhor oportunidade. A gente tem visto a Cyborg sempre muito explosiva nos primeiros rounds, mas a gente não tem acompanhado a fundo, né, o treinamento, como é que tem sido, como é que ela tem reagido nos sparrings nos últimos rounds. Então,
Eu acho que a melhor oportunidade para a Toni é essa, movimentar bastante, não deixar a Cyborg encurralar ela. A gente sabe que ela pega pesado e né, tem um punch muito forte, bate muito forte, tem um poder de nocaute na mão, então tentar movimentar e levar essa luta aí para os últimos rounds, é a melhor oportunidade que a Toni tem. Tá certo, então nessa primeira luta, primeira disputa de cinturão, todos concordamos que a Cris Cyborg é a favorita para vencer, correto? 100%. Então tá certo, então vamos começar a dificultar um pouquinho. Demian Maia e Tyron Woodley fazem a disputa pelos meio médios. Eles vão se enfrentar aí na co-luta principal desse UFC 214. Eu já começo dando meu palpite, que eu acho que o Woodley vai vencer, até porque o Demian não teve todo o tempo de preparação que merecia. Essa luta foi acertada de uma forma muito injusta, né? Como o próprio Eduardo Alonso definiu em uma das últimas edições do nosso podcast aqui. A torcida, é claro, para o Demian, mas eu acho que o Woodley tem um estilo complicado para ele. Se o Demian conseguir colocar para baixo, aí eu acho que as chances dele ficam enormes. Mas o Woodley é um cara muito esperto, tem uma mão direita poderosíssima. Então, se eu tiver que apostar um favorito, eu acho que nessa luta, quem sabe vencedor é o Woodley. E agora eu vou passar a bola para você, Borrachinha. Como é que você analisa esse confronto? E quem você acha que vence? Cara, eu também eu acho que o Woodley tem mais chance, sabe? Eu acho que ele tem mais chance, apesar de torcer muito pro Demian, ser fã também do estilo dele, apesar de que é um estilo que eu não consigo fazer, assim, nunca fiz. Eu acho que eu não faria, assim, levar a luta logo pro chão, mas eu admiro muito ele. Eu acho que o que ele se propõe a fazer, ele é perfeito, ele é mestre mesmo nisso. Cara, mas é muito difícil, né? Não sei, eu às vezes vejo ele lutando e fazendo o que ele faz, vai pro chão ali e vai progredindo, às vezes sem nem bater nos adversários, e eu fico assim, poxa, cara, mas será que não é o pessoal não tá treinando mal pro Demian, sabe? E será que não dá pra evitar esse jogo? E eu acho que o Tyron Woodley é um cara muito forte, que pode dificultar, que pode fazer isso ficar mais complicado pro Demian, esse jogo dele de ir progredindo só no jiu-jitsu. Eu acho que o Demian, se ele bater um pouco mais quando for pro chão, na montada ali, na meia guarda, eu acho que seria melhor pro Demian. E as chances iriam aumentar dele ganhar a luta. Mas como eu acho que ele não vai fazer isso, eu acho que o Tyron Woodley, por ter um físico muito, muito forte, e ter uma resistência boa, e ter uma mão pesada, como você falou, se movimentar bastante, se não deixar o Demian encurtar muita distância, entrar no double leg que ele gosta, no single leg que ele gosta muito, vai dificultar muito. E então, assim, para falar alguém também, eu vou de Tyron Woodley, mas torcendo pro Demian. Eu acho que todo mundo aqui vai estar torcendo pro Demian, né, que é um cara, gente fina pra caramba, e um excelente lutador. Só que o campeão, eu acho que ele não é só favorito pelo pouco tempo de preparação do Demian, mas principalmente é mais novo, é muito mais forte, e ele também é um wrestler. Então não vai ser tão fácil o Demian colocar o Woodley para baixo. Mas o que mais me preocupa nessa luta é que o Demian, na última luta dele contra o Jorge Masvidal, ele já estava meio que demonstrando cansaço no segundo round. E como é uma luta de cinturão, são 25 minutos. Então, e o Demian tem quase 40 anos. Será que ele vai aguentar? Né? Chegar ali no quarto round, ele vai ter gás para poder fazer um jogo de isometria com o Tyron Woodley? Eu não sei. Eu acho que infelizmente o Woodley ele vai entrar ali nos 2 primeiros rounds um pouco ansioso, sem dar muita brecha, e vai explodir para o terceiro, quarto round para buscar o nocaute. Tá certo. Agora chegando na parte difícil, na verdade difícil, eu digo difícil para mim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que nessa eu vou ficar sozinho, porque na luta principal a gente terá aí na disputa pelo título dos meio pesados a revanche histórica aí que todo mundo tá aguardando entre John Jones e Daniel Cormier. Enfim, vai acontecer depois de tantas tentativas, ora não acontece por lesão, ora não acontece por doping, mas se nada acontecer até sábado, e nada há de acontecer, essa luta vai rolar dentro do octógono. Eu vou dar meu palpite depois, eu vou começar com você, Luiz. O que você acha que acontece nessa luta? Olha, é uma luta bem complicada, né? Foi difícil analisar a primeira, então essa, eu acho que o que complica é o tempo que o John Jones ficou sem lutar, né? Quando ele voltou contra o Vincent Truca, ele ficou um ano também praticamente sem lutar, ele voltou mal, né? Ele ganhou a luta, mas lutou, estava irreconhecível, não pareceu o John Jones, estava todo mundo acostumado a ver. E o Daniel Cormier tem atividade, né? Apesar do campeão ter atividade,
eu acredito que o que vai ser o grande fator dessa luta é a parte mental. E nessa parte eu acho que, por incrível que pareça, o John Jones possa fazer besteiras fora do octógono. Dentro do octógono eu acho o John Jones mais focado. O Cormier tá dando declaração que se vencer vai se considerar o maior. Já deu uma declaração meio que se ele ganhar ele vai se aposentar, né? Que ele disse que vai zerar o jogo, vai ganhar do vilão mais difícil. Então eu acho que o John Jones vence essa luta, mas sofrendo muito. Porque na primeira luta ele foi melhor, mas eu acho que vai ser uma decisão dividida pro desafiante, né? O ex-campeão. Tá, e você, Borrachinha, o que você acha dessa luta? Pô, cara, o Luiz falou muito bem, né? Eu acho que o fator mais importante dessa luta aí, tem vários fatores, né? Muito importantes, que o Luiz falou muito bem. A pausa que o John Jones fez muito grande, o Cormier já veio numa sequência boa, enfrentou até um cara muito forte e ganhou, que foi aquele lutador. Não, o Gustafsson também, mas o Anthony Johnson conseguiu passar, que eu achei que ia complicar pro Cormier. Mas eu acredito mais no John Jones, sabe por quê? Eu acho que a parte psicológica é a mais importante aqui. O Cormier, eu sinto ele um pouco abalado quando se fala em John Jones. Ele evitava falar, ele perguntava quem é John Jones nas entrevistas, aquele cara que é viciado. Então ele tentava, sabe, não colocar o John Jones ali meio que como um possível oponente. Eu acho que essa parte mental, quando o cara já foi frustrado muito, muito fortemente como ele foi, ele não conseguiu impor as quedas que ele faz, que ele é o forte dele contra o John Jones, né, na primeira luta deles. Ele não conseguia quedar o John Jones. E então o Cormier sem as quedas, cara, sem o jogo de wrestling que ele tem, fica basicamente um peixe fora d'água. E eu acho que esse fator psicológico vai contar muito. Apesar de estar muito tempo parado, eu acho que o John Jones não seria burro o suficiente de colocar o nome dele em jogo numa luta tão importante sem estar bem treinado. Apesar de não estar no ritmo da luta, mas deve estar muito bem treinado, com certeza. Eu acho que é mais ou menos como o Aldo contra o McGregor, assim. Eu acho que se colocar o Aldo contra o McGregor vai ser dificilmente o Aldo vai ter uma vitória, porque já tá com o psicológico meio abalado. Eu acho que o Cormier tá no mesmo rumo, assim, não gosta de lutar contra o John Jones, sabe que o jogo não casa. Então por isso eu ainda acredito no John Jones. Bom, interessante, Borracha, interessante essa comparação que você fez com o Aldo McGregor. Eu acho que faz até bastante sentido, quase me fez mudar de ideia, mas como previsto eu vou ficar do lado diferente de vocês. Eu tô apostando de forma ousada, admito, no Daniel Cormier, porque, como vocês bem falaram, né, esse tempo que o John Jones está sem lutar me incomoda bastante. É claro, a gente está falando do John Jones, né, um dos maiores de todos os tempos, então nem sempre é o tempo que vai fazer diferença. Mas o que me assusta é que, se a gente fizer a conta, o John Jones lutou uma vez nos últimos 30 meses. É muita coisa. E a única luta que ele fez foi contra o Ovis Sampru. Não é lá essas coisas, é claro, o adversário mudou em cima da hora porque o Cormier se machucou e tal. Não foi aquela apresentação brilhante, não foi o John Jones que a gente conhece. Eu até admito que o John Jones ele é tão espetacular que talvez ele pode até ter feito meio que uma pegadinha ali, ter escondido o jogo para enfrentar o Sampru só para se fingir de cachorro morto e voltar com tudo nessa luta. Mas algo me diz que o Cormier, acho que por estar mais ativo, por ser o campeão, o John Jones está esse tempo todo sem lutar, e eu levo um pouco em consideração também que o Cormier é um cara difícil de ser nocauteado e finalizado. Ou seja, se ele não for nem nocauteado nem finalizado, essa luta vai chegar aos 5 rounds. Então o John Jones em algum momento vai sentir. Eu acho o seguinte, se o John Jones ganhar, ele vai ganhar sofrido. Acho que não vai ser simples como foi da primeira vez, não. Mas para não ficar em cima do muro e ser de certa forma ousado, eu tô apostando no Daniel Cormier. Pode falar, Borrachinha. Não, é isso. Eu acho que não vai ser fácil de forma nenhuma. O Cormier tem que ganhar essa luta, cara. Senão ele vai ser pra sempre, né? O cara que perde pro John Jones. É campeão, mas perde pro John Jones. Aí vai ficar marcado. Então ele vai vir com tudo. Não vai ser fácil, não. Eu acho que se bobear, mesmo se ele perder, eu acho que ele se aposenta também. Pode ser. Como dizem aí, como os fãs dizem, né? Se o Cormier perder, ele vai ser o filho do John Jones, né? Exato. O pessoal gosta de brincar assim. Eu tava com você, Coutinho. Eu também achava que o Cormier venceria, né? Não duvido.
Mas depois dessa declaração que ele deu hoje, que se ele vencer 0 o jogo, ele tá com muito John Jones na cabeça. Eu acho que o John Jones entrou na mente dele, e isso na hora da luta vai fazer uma diferença. Eu acho que vai fazer uma diferença grande. Vai abalar o poder. A gente vê isso, eu observo muito esse lado, esse aspecto psicológico aí, cara. Que é muito importante, na hora da luta isso conta demais. O Cormier, toda vez que ele foi questionado, pô, e o John Jones tá voltando, ele não falava sobre o atleta John Jones, como é que ele procuraria vencer. Ele falava, não, ele tentava tirar aquele falava da vida pessoal, né? É só isso. Quer dizer, ele não quer bater de frente com o atleta, ele quer falar da vida pessoal do cara. É a forma que ele tem de machucar o John Jones, né? Porque realmente, falar do John Jones como lutador, faltam argumentos, né? Bom, galera, por hoje é só. Quero agradecer primeiro a participação de Paulo Borrachinha. Foi um prazer falar contigo. E que você possa, em breve, fechar sua próxima luta no UFC e voltar aqui ao nosso podcast para contar pra gente. Poxa, valeu demais, Coutinho. Eu fico muito agradecido, cara, e feliz aí pelo convite. Você é um ótimo repórter. Obrigado também, Luiz, por participar. Cara, fico muito contente. Pode me chamar aí quando você quiser, que eu tô sempre às ordens à disposição. Valeu. Tá combinado. Luiz, muitíssimo obrigado também pela participação. Nos vemos na redação essa semana, né, amigo? É isso aí, a gente se vê amanhã, eu acho, na redação. Prazerzaço estar aqui no podcast Ganhador. Espero voltar, igual o Borrachinha falou aí. Tamo aí se precisar. Prazer também conversar com o Borrachinha, um cara que, além de lutador, dá pra ver que ele acompanha, entende, né? Tem lutador que só sabe lutar e não entende ali na parte de análise, mas o Borrachinha mandou muito bem. Obrigado. E vamos aí que essa semana tá agitada aí pra MMA. Vamos ver se a gente vai ver a história sendo feita, né? Abração. Então é isso, pessoal. O UFC 214 acontece neste sábado. Acompanhe o nosso trabalho para saber tudo sobre o mundo das lutas lá no ganhador.com. Eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas e falo com vocês na semana que vem. Até lá!